Energéticos, sejam bem-vindos ao canal do Vetor Elétrico. Solicitamos mais uma vez que para a sobrevivência deste canal, para que a gente continue informando sobre energia elétrica no país, vocês comentem, participem, deem likes, enfim, tem aquele negócio, né, de sininho, notificação, isso aí vocês sabem. Façam isso para a nossa sobrevivência, para ajudar o canal. Tudo bem? Desde a terça-feira passada, nós estamos falando sobre Furnas, sobre como ela chegou à situação atual. Pois Furnas Centrais Elétricas Sociedade Anônima está no coração, está na alma de quem ajudou a construir essa empresa. Todo cidadão brasileiro ajudou a construir Furnas, mas uns participaram mais diretamente, não é? Na sua engenharia, na sua operação, na sua técnica, na sua administração, enfim, todos esses guardam Furnas no coração. E nós vamos contar a história dela desde quando nasceu até o momento em que ela teve apagado o seu CNPJ. No entanto, até nascer essa empresa, essa grande empresa, e qual o motivo pelo qual ela teve que nascer, como tem uma história muito grande antes disso, é o que estamos contando desde a terça-feira passada. O nome do nosso vídeo de hoje é o assassinato de Furnas. A história anterior ao nascimento da vítima. Ela foi vítima. Lá pelos anos 1942, o governo brasileiro chamou aqui no Brasil uma comissão estadunidense para fazer uma avaliação para o presidente Getúlio Vargas. Ele queria que a comissão auxiliasse os técnicos brasileiros a fazer o planejamento do desenvolvimento econômico do país. Em 1948, esse relatório foi entregue. E o que ele dizia? Ele dizia que o atraso, o congelamento do desenvolvimento industrial, do desenvolvimento econômico brasileiro era devido ao atraso da produção de energia elétrica. A expansão industrial era prejudicada pela deficiência do setor elétrico. E sugeriu como uma das metas fundamentais, inclusive, que a política energética brasileira fosse baseada na eletrificação ferroviária e na interligação do sistema elétrico. Olha só, isso lá em 1948. Na interligação de sistemas, né, como a gente fez depois com as empresas estatais de energia elétrica. Mas, olha só, quem comandava essa comissão era um tal de Maurice Cook. E, lógico, defendeu os interesses do país dele, porque ele era dos Estados Unidos, né? Porque sugeria que o Brasil, o Estado brasileiro, o governo brasileiro, ficasse apenas como coadjuvante, regulamentando leis, não é? Reajustando as leis, né, e tal, e fiscalizando e cuidando, enfim, do programa de racionalização do setor elétrico. A comissão sugeria que o governo brasileiro ficasse nisso. Ora, peraí, e o resto, para quem ficava? Então, o Brasil deveria ser, digamos, fazer a complementação dos projetos do setor privado. Ora, um governo fazer a complementação dos projetos das empresas privadas, e essa complementação era o quê? Financiamento. Era dinheiro. Dinheiro que o governo brasileiro, né, cedia para as empresas estrangeiras gastarem se fosse necessário. Ou seja, isso quem permitiu que acontecesse foi Juscelino Kubitschek, que é tido sempre como um grande herói, mas foi ele que permitiu que as empresas não trouxessem, no governo dele, claro, não trouxessem dinheiro e que pegassem dinheiro emprestado aqui do BNDES. Para pagar quando? 30, 40 anos a juros baixos. Era isso. Então, o governo brasileiro ia só financiar obras do setor privado, com dinheiro nosso.
para fazer serviço para nós, né? Agora, é importante notar que essa crise, pelo qual a comissão foi chamada para ajudar a resolver, ela foi causada pelo setor privado, certo? A crise energética brasileira, o engessamento do desenvolvimento econômico do país, a paralisação do setor industrial foram causados pela inércia, pela falta de aplicação em novos projetos do setor privado, certo? E aí, a culpa sendo deles, e mostrou também que era urgente a entrada do Estado brasileiro no setor elétrico nacional. Ou seja, em outras palavras, estatizar o setor elétrico, certo? Só que a comissão não viu isso. Não viu que a culpa era do setor privado, daquele setor que ele estava defendendo. E ainda mostrou, disse no relatório, que o monopólio privado deveria exigir mais privilégios do cidadão brasileiro. Além do que já tinha, que dominava tudo, ainda deveria, segundo a comissão, exigir mais privilégios do Estado brasileiro, do governo, do cidadão, para continuar prestando um serviço de má qualidade, um mau serviço, né? Ou seja, e outra coisa, essas empresas não investiam, sabe por quê? Porque não era interesse delas. Só isso. Não era falta de dinheiro. Uma que elas tinham dinheiro, que eram empresas ricas, elas tinham vindo para o Brasil já ricas. E além disso, pegavam dinheiro nosso. Ou seja, falta de dinheiro não era falta de interesse. Ou seja, dane-se o Brasil. Dane-se o Brasil e seus cidadãos. E viva o lucro. Bom, alguns dizem que o setor elétrico teve crise. Naquele momento, no momento que nós estamos falando, lá em 1942, o Brasil vivia um severo racionamento de energia elétrica. Porque o governo foi obrigado a estabelecer o racionamento. Por quê? Porque o setor elétrico privado não funcionava, né? Isso significava que a geração, a transmissão e a distribuição de energia elétrica estavam em colapso. Mas, como o setor elétrico nacional estava sob domínio de empresas privadas estrangeiras, pode-se afirmar que essas empresas, o tal setor elétrico privado eficiente, tinham levado o Brasil ao caos energético, portanto, paralisando o desenvolvimento econômico e industrial do país. Alguns dizem que as empresas elétricas no Brasil tinham entrado em crise. Não. O que tinha entrado em crise era o setor elétrico nacional. A produção, a transmissão, a distribuição de energia elétrica tinha entrado em crise. As empresas não. As empresas não estavam em crise. Não entraram em crise porque o dinheiro não faltou. Elas continuaram ricas e, como eu já disse, continuaram prestando serviço de péssima qualidade e cobrando tarifas altas, né? Entrou em crise, sim, foi o setor elétrico, não as empresas. Elas continuaram importando serviço de péssima qualidade para o país, né? Pouco ligavam para o país, essas empresas pouco ligavam para o país, elas queriam saber de lucro. Afinal, o país permitiu a atuação do setor elétrico privado e o Brasil era apenas gerador de lucros para as empresas estrangeiras como a Light e a Anforp. Vejam esses nomes aí, estudem sobre eles, que remetiam esses lucros para suas empresas, para suas matrizes, não é? Empresas matrizes nos seus países de origem, né? Como Canadá, Inglaterra e Estados Unidos. Nenhum país desenvolve sem energia elétrica, nenhum. É fácil imaginar a grave crise, então, que o Brasil estava passando naquele momento. Se não tem energia elétrica, não tem desenvolvimento, certo? Os Estados Unidos são o país que mais defende privatizações nos países dos outros, não no seu. O setor elétrico estadunidense é exclusivamente público estatal, seja federal, estadual ou municipal. Certo? Pode pesquisar.
quando você vê empresas estrangeiras aqui, tem americano estadunidense no meio querendo comprar empresa brasileira, que lá eles não vendem. As hidrelétricas, por exemplo, localizadas nas montanhas rochosas, até certo pouco tempo aí, eram comandadas pelo Corpo de Engenharia do Exército, certo? No livro Looking Forward, na tradução espanhola Mirando ao Porvenir, da editora Aguilar, Madrid, ano 1933, o presidente Franklin Delano Roosevelt dizia, olha o que o presidente estadunidense dizia lá em 1933, nesse livro aí, Mirando ao Porvenir. É inadiável a absorção pelo Estado dos serviços de energia elétrica. É inadiável a absorção pelo Estado dos serviços de energia elétrica, para que os próprios governos não fiquem submetidos a um poder privado de tal natureza. Olha só, o cara já enxergava isso, né? Se o poder, se o comando ficar na mão do setor privado, o Estado vai ficar refém. O público vai ficar refém. Esse presidente recebeu apoio popular, criou o New Deal, que é o novo acordo, digamos, olha a pronúncia aí. Um programa que dominou a recessão e o desemprego naquele país, criou a Tennessee Valley Authority, uma autarquia que gerou e distribuiu eletricidade destinada a combater os abusos das empresas do setor privado. Olha só, o cara criou uma autoridade lá no Tennessee para gerar e distribuir energia elétrica, vender energia elétrica a tal ponto e a tal preço que combatesse os abusos do setor privado. Né? E o que aconteceu? Ele recebeu 3 mandatos de presidente, ou seja, apoio popular. Ele teve apoio popular com o novo acordo, lá o New Deal, né? E quando morreu, ele já ia participar de outra eleição e ia com certeza ser eleito pela 4ª vez, por causa do pensamento dele. Ou seja, ele e esse outro que eu vou citar foram estadistas. Mas estadistas aonde? Para quem? Nos Estados Unidos. Para os cidadãos dos Estados Unidos. Outro presidente dos Estados Unidos, em mensagem ao Congresso daquele país, na data de 5 de janeiro de 1949, quer dizer, após o fim da Segunda Guerra Mundial, ele disse o seguinte: quem foi esse cara? Truman, o presidente Truman, em mensagem ao Congresso daquele país, em 5 de janeiro de 1949, disse o seguinte: rechaçamos a teoria desacreditada de que a sorte do país deve estar nas mãos de uns quantos privilegiados. Cremos, ao contrário, que o nosso sistema econômico deve assentar sobre uma base democrática em que a riqueza deve ser criada para benefício de todos. Isso o cidadão dos Estados Unidos, um presidente dos Estados Unidos, dizendo no Congresso daquele país em 5 de janeiro de 1949. Os cidadãos gostavam de ouvir isso, não é? Quem que não gostaria? Né? Ele disse também, aí se referiu à energia elétrica. A energia elétrica de propriedade pública deve ser levada às zonas consumidoras por meio de linhas de transmissão estatais, né? Linhas de transmissão do Estado, foi a palavra que ele usou, a fim de proporcionar eletricidade aos preços mais baixos que seja possível. E isso outro presidente dos Estados Unidos falando. Lá, eles levaram esses conselhos a sério e os seguem até hoje. E aqui? Aqui a história é diferente, né? Aqui a história é outra. É o próprio país que aconselha eletricidade estatal, Estados Unidos, né? Eletricidade estatal em seu território, aqui investe nos golpes privatistas ou privatizantes. Os americanos fazem isso, os estadunidenses fazem isso aqui no nosso país, enquanto lá eles pregam eletricidade pública estatal para servir o cidadão com preços mais baixos possíveis. As empresas estrangeiras, inclusive estadunidenses, transformaram-se em verdadeiros impérios dentro do Brasil.
mandando e desmandando à vontade. E tudo por meio do dinheiro que comprava até mesmo autoridades do alto escalão brasileiro. Mandavam tanto que até mesmo uma Constituição Federal, uma que foi outorgada em 1967, na ditadura militar, teve seu projeto, anotem bem, teve seu projeto redigido por Carlos Medeiros Silva, chefe do departamento jurídico da Brazilian Traction, na sua subsidiária Light ou Rio Light. Olha só, um empregado da Rio Light foi quem escreveu o texto do projeto de uma Constituição brasileira que foi outorgada em 1967. Olha o poder, né? A Light tornou-se a maior concessionária de serviços públicos do mundo e a maior empresa privada dentro do Brasil. Os lucros que não remetia para o exterior, aliás, veja só, os lucros que ela não remetia para o exterior, porque lucrava aqui dos cidadãos e consumidores brasileiros a preços exorbitantes e mandava o lucro tudo para lá para fora. No caso dela, né, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, no caso principalmente Estados Unidos. Então, o que ela não remetia para o exterior, ela empregava na compra ou participação de outras empresas altamente lucrativas aqui no Brasil. Empresas de grandes lucros, como a Swift Armor, Skol Caracu, a Fábrica Peixe, Companhia Amazonense de Mineração, as tecelagens Artex e Garcia, lá em Blumenau, Banco de Investimentos Brascan, Sardinhas Gomes da Costa, Gávea Hoteleira, associada à Pan American Airways, Financeira Crefinan, etc, etc. Olha só, ela então não atuava só no setor elétrico, quer dizer, roubava no setor elétrico. Para mim, que vocês analisarem aí, vocês vão ver que é roubo. Você dá um mau serviço, má assistência técnica, com grandes falhas ainda no fornecimento de energia elétrica, lucrando com altas tarifas, isso é roubo. Né? O Brasil estava preso. Seus empresários e políticos corruptos estavam nas mãos das empresas privadas estrangeiras, que faziam do Brasil um quintal de lucros e roubos. Mas ainda, meus amigos, tem os episódios das compras do ferro velho da Bond & Share e da Light. Mas isso eu conto para vocês depois, tá certo? O que nós estamos fazendo até o momento, terça-feira passada e nesta terça-feira, graças a Deus, é contar os caminhos que levaram até o surgimento de Furnas Centrais Elétricas, Sociedade Anônima, a empresa do coração de todo furnense, de todo furneiro, certo? Inclusive eu. Tudo bem? Então, meus amigos, nós estamos contando essa saga, e isso a passos largos. A passos largos, não entramos ainda nas minúcias. Se vocês permitirem e quiserem, nós vamos entrar nas minúcias. Tá? Na próxima quarta-feira, inclusive, nós vamos falar, então. Era um ferro velho que existia, dessa tal de BIS, Bond & Share, que foi vendido de retorno para o Estado brasileiro. O que era para jogar fora, podia passar o trator em cima e jogar tudo no chão. Não, o Brasil comprou. E a venda da Light. E como eu disse, eu conto na próxima terça-feira. E, guardem bem, tem a mão, sabe de quem? Roberto Campos. Roberto Campos, sabe quem é? Não sei se é avô, não sei se é pai, nós vamos ver. Eu tenho, no livro que eu escrevi, tem isso, não é? Do atual presidente do Banco Central, não é? Que é acusado de trabalhar contra o desenvolvimento econômico do país, desenvolvimento econômico do Brasil, estabelecendo altos juros nas nossas contas, certo? Então liguem bem, Roberto Campos e o atual presidente do Banco Central. Até a próxima terça-feira, quando nós vamos nos encontrar aqui no canal do Vetor Elétrico, no YouTube, sempre às 19h15. Vocês foram bem-vindos hoje e serão bem-vindos também na outra terça-feira
E sempre que a gente tiver contato, sempre que tiver vídeo novo, nós seremos bem-vindos uns para os outros. Não esqueça de fazer tudo para que esse canal sobreviva, trazendo notícias, informações e as verdades do setor elétrico brasileiro. Até lá, eu aguardo vocês.